Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui no canal do professor Jonathan dos Santos. Nós vamos falar hoje de um assunto não só de fé, mas agora de economia e política, certo? Eu falei para vocês que nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, eu falaria um pouco é, o, sobre livros que eu leio, sobre obras que eu leio, né, sobre diversos assuntos da sociedade da qual faço parte, certo? E um dos livros que eu achei interessante foi Povo, Poder e Lucro. Capitalismo progressista para uma era de descontentamento, do vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Joseph E. Stiglitz, certo? E essa obra, ela fala um pouco sobre o momento em que nós estamos vivendo, principalmente na época em que o autor ele classifica como a era dos fascismos, né? Com a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, com a ascensão do Matteo Salvini na Itália, com a ascensão do presidente da Polônia, da Hungria, de Erdogan na Turquia e de Jair Bolsonaro no Brasil, certo? E sobre o acúmulo de renda, né, no mundo atual. Perfeito? E ele parte do princípio de que tudo isso advém de processos históricos que vão se construindo através do tempo com o, com o chamado iluminismo, principalmente com o, as teorias econômicas de Adam Smith, né? Adam Smith, o filósofo escocês, que nasceu ali em 1700, que escreveu o livro A Origem das a que escreveu o livro sobre o capitalismo, né? O início do que escreveu sobre o início da, das do capitalismo, né? Ele vai lutar contra o mercantilismo da época, né? E ele vai colocar o iluminismo como a principal obra, né? Como o principal fator histórico para levar a burguesia ao poder. E levando a burguesia ao poder, ele vai fazer a burguesia, ela vai tomar conta daquilo que faz parte, daquilo que seria distribuído para a população mais pobre, seja ela camponês e, no século XIX, o industrial. Esse é o livro, certo? Povo, Poder e Lucro, de Joseph Stiglitz. Eu vou fazer uma leitura e através dessa leitura eu vou analisar com vocês o que o autor quer dizer com relação a isso, certo? Ele coloca aqui, certo? Num capítulo chamado O Contra-Ataque, né? Isso é na introdução do livro, perfeito? O Contra-Ataque. O progresso associado ao iluminismo sempre teve inimigos. A lista incluía conservadores religiosos que não gostavam de ideias como a de evolução e aqueles que se sentiam desconfortáveis com a tolerância e o liberalismo pregado pelo iluminismo, certo? A eles se somaram aqueles cujos interesses econômicos conflitavam com as descobertas da ciência, como os donos e funcionários das companhias de carvão, que enfrentaram a perspectiva de serem forçados a fechar em face das esmagadoras evidências de que contribuíam de modo importante para o aquecimento global e as mudanças climáticas, certo? Aqui ele coloca que os religiosos eram contra a descoberta da ciência, certo? Seja ela filosófica, seja ela científica no sentido físico, químico, matemático, certo? Seja ela em qualquer aspecto do iluminismo, certo? Outra coisa importante é que a burguesia ela acaba ascendendo aqui no processo iluminista, certo? E ele continua. Mas essa coalizão entre conservadores religiosos e sociais, aqueles cujos interesses eram diretamente contrários às descobertas científicas, não era amplo o bastante para obter o poder político. Obter poder exigiu o apoio de uma comunidade empresarial mais ampla, e essa ajuda foi oferecida com quid pro quo, desregulamentação e redução de impostos.
nos Estados Unidos, o cimento para essa aliança foi um presidenciável improvável, Donald Trump. Tem sido doloroso observar o silencioso apoio a um presidente preconceituoso, misógino, nativista e protecionista, tão contrário aos valores que muitos da comunidade empresarial dizem defender, simplesmente para que os empresários possam obter um ambiente mais favorável aos negócios, com regulações mínimas e, especialmente, redução de impostos para si mesmo e suas corporações. Dinheiro no bolso, ganância, é evidente, vale mais que qualquer outra coisa. Certo? E ele continua aqui falando um pouco sobre isso, certo? Desde o início da campanha, especialmente depois de se tornar presidente, Donald Trump foi muito além da tradicional agenda econômica conservadora. Aqui vale ressaltar um aspecto importante. Para ele e para a maioria dos economistas internacionais, Donald Trump ele não era um político liberal tradicional republicano, certo? Lembrando que o republicano ele representa a liberdade econômica, ou seja, a abertura dos Estados Unidos aos mercados internacionais. O problema é que na época que Donald Trump ascendia ao poder, ele estava disputando com a China os mercados internacionais. Então, os produtos chineses chegavam nos Estados Unidos muito mais barato por conta da liberdade econômica que havia no período de Barack Obama, certo? E Donald Trump ele passou a aumentar as taxas de importação, né, dos produtos chineses, protegendo a indústria nacional, o que fez com que ele vencesse a sua opositora Hillary Clinton, certo? Que era a favor da abertura econômica com a China, certo? E aí vale a pena nós entendermos essa questão de protecionismo, liberalismo no atual mundo global, certo? Vale a pena nós liberalizarmos a economia, tendo a China como a maior potência exportadora no mundo, principalmente de produtos industrializados, certo? Ou de uma aliança protecionista contra a China, estratégica, para que a China não possa vencer essa batalha econômica internacional de globalização, certo? Através dessa cadeia global. Aí, com a perda de Donald Trump, entra o novo presidente dos Estados Unidos, né? E ele vai abrir a economia, sendo democrata, para a China, certo? E ele continua. De algumas maneiras, como vimos, ele é um revolucionário. Atacou vigorosamente as instituições sociais, através das quais tentamos adquirir conhecimento e determinar a verdade. Seus alvos incluem as universidades, a comunidade científica, o poder judiciário. Seus ataques mais brutais foram contra a mídia, aquele rotulho de fake news. A ironia é que, para a mídia, a verificação dos fatos desempenha um papel central, ao passo que Trump mente descaradamente em bases regulares, certo? Esses ataques não são apenas inéditos nos Estados Unidos, como também corrosivos na democracia e economia. Embora cada peça do ataque seja bem conhecida, é crítico compreender o que motiva e a amplitude de seus alvos. Também é importante reconhecer que a questão vai além de Trump. Se ele não tivesse tocado um acorde tão ressonante, seus ataques contra as instituições divulgadoras da verdade não teriam tanta influência. Também vimos ataques similares em outros lugares. Se Trump não tivesse iniciado essa guerra, alguma outra pessoa teria? É especialmente nesse contexto que o apoio da comunidade empresarial ao presidente Trump parece tão cínico e desencorajador, em especial para aqueles que têm lembranças, mesmo esmaecidas, da ascensão do fascismo na década de 30. O historiador Robert O. Paxton estabeleceu o paralelo entre os fatores de Trump para os riscos e as estratégias por trás da ascensão nazista na Alemanha. Assim como os principais apoiadores de Trump formam uma minoria distinta, os principais apoiadores do fascismo não tinham condições de obter o poder democraticamente, pois jamais obteriam maioria. O sucesso de Trump teve por base a formação de uma coalizão com a comunidade empresarial, do mesmo modo que naquela época os fascistas chegaram ao poder por causa do apoio de uma ampla aliança conservadora que incluía a comunidade empresarial. Então aqui ele faz uma ligação histórica da ascensão de Trump
com o fascismo italiano e com o nazismo de Hitler, certo? Então, nós devemos entender que para o Joseph A. Stiglitz, certo? A economia ela vai para o acúmulo de capital por conta do próprio capitalismo, que para ele resulta nesse acúmulo, certo? E o protecionismo e a assistência social acaba sendo deixada de lado e a população mais pobre acaba sofrendo por conta de não acesso a, a, a essa assistência social, certo? Bom, na próxima aula nós vamos continuar um pouco falando sobre economia, política, história. Agora vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. Vamos falar um pouco sobre liberalismo no Brasil, principalmente da época da redemocratização. Vamos falar sobre a redemocratização e a eleição de Tancredo Neves. Vamos falar sobre a morte de Tancredo e a posse de Sarney. Vamos falar sobre Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e o presidente Jair Bolsonaro, certo? Uma das coisas que eu quero dizer para vocês algumas novidades estão por vir, certo? Algumas entrevistas estão por vir, certo? Eu vou entrevistar pastores, padres, membros da sociedade civil, vereadores, políticos, enfim, tudo aquilo que possa agregar ao nosso conteúdo, ao nosso canal, certo? E que possamos evoluir cada vez mais nesse processo de compreensão dos nossos valores e da nossa compreensão a respeito da sociedade e de tudo aquilo que vale dos nossos valores pessoais e comunitários, certo? Salve Maria a todos, Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos ter uma boa noite e um ótimo entendimento a respeito da vida e da sociedade, certo? Valeu, abraço, até a próxima aula e valeu, show!